A data de nascimento sai em 11 números. 2 são fixos, que são muito importantes, que é o seu caminho de destino, que é o principal, e o seu maior desafio também sai da data de nascimento. Além desses 2 números, saem todos os números cíclicos, tá? Só que no nome, a gente tem o número de alma, que é a essência da pessoa, o sonho dela, que é muito forte, e o talento. E aqui me faz lembrar, né, os gêmeos. Nasceram no mesmo dia. Eles têm 11 números exatamente iguais. Só que são pessoas diferentes. A essência deles é diferente. Tem 3 números ali que diferenciam. Então eles vão ter vários aspectos em comum na jornada, só que o fato do nome ser diferente, isso, né, muda totalmente a combinação ali da pessoa e da identidade. Tem pessoas que vivem muito bem em parceria. Então quem tem esses números nas posições importantes, isso diz que esse aspecto da vida é fundamental. Números iguais. Sinastria. Quanto mais números iguais elas tiverem, principalmente nas posições fixas, isso traz uma combinação favorável. E as pessoas, por magnetismo, por, né, afinidade, elas também se encontram. Esse cálculo que a pessoa muitas vezes busca, porque em relação ao número do destino, né, que você falou, tem um destino, tal, tem um período. Como que você chega a esse cálculo nesses agrupamentos, né, o caminho na vida? Vamos então falar sobre esse universo da numerologia com Carol Graber. Seja muito bem-vinda. Olá, muito prazer. É uma honra estar aqui, viu? Muito feliz mesmo de poder compartilhar isso. Eu sou uma apaixonada pela numerologia, então eu vou passar tudo que você me conduzir aqui, a gente vai contar para todo mundo saber. E vamos começar então sobre o termo numerologia. Em que se enquadra isso, né? Para uma pessoa que é leiga e está caindo aqui de paraquedas e ela pensa, tá bom, mas o que a numerologia pode influenciar na minha trajetória? Olha, é impressionante, porque a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma forma de você se enxergar. E o seu mapa, ele é o seu projeto de vida. Então, fazer a numerologia é como se você fosse ter contato com a sua missão, com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer nessa vida. Eu, para ser muito sincera, lá para trás da minha vida, não era uma pessoa que acreditava muito em numerologia. Mas eu passei por um grande processo na minha vida que quando eu fiz o meu mapa, Rafael, eu não acreditava naquilo. E parecia que era tudo, não era eu. Eu estava vivendo todo o lado negativo do meu número. Então, a numerologia, ela é um direcionamento. Ela dá um norte para as pessoas. Eu falo que é como se fosse um GPS. Então, assim, não está satisfeito com a sua vida? Não sabe muito bem por onde começar? A numerologia, como é uma ciência, a gente está falando de número. Isso aqui é cálculo, isso aqui é número, isso aqui é técnica. Então, é uma forma muito objetiva de trazer o autoconhecimento para as pessoas. E é muito legal você falar sobre isso, porque tem pessoas que se apegam muito ao místico também, que é legal, esotérico e tal, mas você falou sobre uma ciência, sobre algo que é estudado, exata, uma questão exata, né? Pitagórica, né? Tem um monte de questões envolvidas. E aí as pessoas, muitas vezes, elas querem algo, um temperinho, mas elas acreditam também quando você fala que é algo mais exato. Talvez isso seja um fator de diferencial. O que um mapa numerológico pode revelar sobre uma pessoa? Nossa, ele revela muitos aspectos da sua personalidade e da sua jornada nessa vida. Então, o mapa ele é formado por 14 números, sendo que 3 deles saem do seu nome e 11 da sua data de nascimento. Então, assim, Fael, não tem acaso, não tem coincidência. Cada letrinha ali do seu nome, e vale aqui o primeiro nome, tá? Certidão de nascimento. Então, assim, se você mudou de nome depois, casou, incluiu outro nome, não importa. O que vale é o primeiro, porque é ali que vai estar a sua missão de vida. Então, nome e data de nascimento. Como que tudo isso acontece? Aí tem um espiritual por trás. Por quê? É impressionante. Eu falo que eu me surpreendo a cada mapa que eu faço, como é perfeito tudo isso. Desses 14 números, tem 5 números que são os principais, que são fixos, que atuam na vida inteira da pessoa. Então aqui, ó, estou com o mapa do Fael, gente. Daqui a pouco eu vou desvendar, se ele me permitir aqui, personalidade dele. Então tem o número de alma, que é a essência da pessoa. Tem o caminho de destino, que é o que você veio fazer aqui. Tem o seu número de sonho, que é o que você mais gosta de fazer, onde você se realiza. Um talento, que é um amuleto que você vai ter na sua vida. E o seu maior desafio, que é onde você vai ser mais testado. Então, esses números compõem muito a sua personalidade, como você é, do que você gosta. E aí tem os números que fazem parte da sua jornada. Então, em cada fase da sua vida, tem outras vibrações que atuam.
Então tem um desafio por período, tem presentes que as pessoas ganham para ajudar, né, na caminhada, e o ambiente, como é que deve ser o seu entorno. Então o mapa vai envolver todos esses números. E aí o que é mais legal é a combinação dos números. Porque a gente pode ter um número parecido, só que em posições diferentes. Então eu posso ter um como sonho, que é o que eu mais gosto. Você tem um no desafio. Então, como que cada um vibra com essa energia? Lembrando, Fael, que os números são energia, tá? Então é como se você tivesse 14 camadas de energia em volta de você. E por ser energia, eles oscilam. Então, todos eles têm o lado luz e têm o lado sombra. E fazer o mapa te ajuda a viver, né, a ficar maior parte do tempo no lado positivo dos seus números. E te traz a consciência de quando você está na sua sombra. Então, opa, eu sei que se eu, por exemplo, duvidar do meu potencial, eu estou no lado negativo aqui do meu número. Então, o que eu preciso fazer para me trazer confiança, para me trazer segurança, para que eu siga o meu caminho? Então, por isso que é uma ferramenta, né, muito palpável e te ajuda no seu dia a dia, porque são aspectos que você pode aí ao longo, né, do dia a dia, das coisas que vão acontecendo, tomar decisões mais assertivas, e ter consciência, para que você, né, evolua, é o que a gente vai fazer aqui. E o ponto do nome, né, você falou, às vezes o nome, ninguém pode escolher o próprio nome antes de nascer, ou só se soprar, né, espiritualmente falando, né? É isso. Que pode acontecer também, né? Mas é isso, Fael. Que às vezes vem inspiração, né? Os nomes vêm por inspiração para os pais. Então, quantas histórias de nome a gente não escuta? Às vezes, o casal decide o nome, aí o pai vai registrar e ele muda. Ele põe nome composto. Eu já escutei cada história. Às vezes vem por sonho, às vezes é um irmão que fala, não, isso aqui meu irmão chama tal. Então tem várias formas dessa espiritualidade trabalhar para que o seu nome seja exatamente compatível e perfeito com essa missão que você escolheu. E até mesmo as épocas, né? Por exemplo, antigamente as novelas, elas influenciavam os nomes, né? Acho que hoje ainda influencia mais um pouquinho menos, né? E aí tinha aquela pancada de gente com aquele nome, talvez uma missão coletiva, alguma coisa assim, venha junto. Mas o ponto é que uma vez eu ouvi uma pessoa falando que não tem número ruim, que às vezes a pessoa acha, minha combinação é ruim. Como funciona isso? Se uma pessoa, vamos colocar assim, ela tá com uma formatação, ela não teve uma escolha de nome e uma data de nascimento, né? Data de nascimento, muitas vezes também, não dá para saber muito, mesmo que a pessoa planeje, às vezes vai contra isso. E aí ela fala assim, nossa, mas esse número não é favorável, ouvi dizer que 4 é ruim, o Titanic disse que era um número ruim e afundou, não sei o quê. Tem tudo isso, ou assim, sempre pode-se ter algo positivo, mesmo que a maioria de casos que são negativos estejam cercados por certos números? Não existe número ruim, é isso mesmo que você falou, tá? O que existe é você vibrar no lado negativo do número, no lado sombra. E o que vai influenciar isso, Fael, é a tua formação. Então ninguém nasce com um mapa em desequilíbrio. Quando a criança vem ao mundo, ela vem no positivo. Só que ela vai ser muito influenciada pelos pais, pelos adultos que cuidam, pela escola, pelo ambiente que ela está vivendo. E o que acontece? Até 7 anos, as crianças estão muito sob influência dos pais e de como os pais vibram nos números. Então, os números que eles têm iguais, a criança absorve como o pai vive. Então, vamos lá. O pai está vivendo o positivo do número, a criança vai absorver o positivo. Se o pai está no negativo, se uma criança que tem o número 1, que é uma criança forte, tem uma personalidade forte, se o pai é muito agressivo, por exemplo, é o lado sombra do número. E aí a criança vai absorver esse lado. Então, esse período de formação, até principalmente os 14 anos, é fundamental para que a criança se desenvolva e traga a luz dos números dela. Então, por exemplo, a gente tem sim um número que é o do desafio. Todo mundo tem 3 desafios na vida. É onde a vida vai te testar mais. É onde você tem mais propensão a ir para o lado negativo. Mas como que você vai trabalhar aquilo? Então, o que é importante, quando você sabe disso, da mesma forma que tem a polaridade negativa, você tem a luz. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, muito quieta, morre de vergonha de falar, ela tem um super potencial aqui de ser uma comunicadora. É o meu caso, na verdade. O meu maior desafio é o 3, que é a comunicação. Eu sempre fui a quietinha. Nunca gostei, nunca imaginei que eu estaria falando aqui, por exemplo, hoje. Mas quando eu entendi, né, o grande processo de autoconhecimento que eu passei, e eu vi isso no meu mapa, e a minha numeróloga me falou, Carol, você veio falar, você veio se expor.
E eu não tinha uma foto minha postada, não gostava. Só que eu entendi que aqui também tá minha força. E quando você consegue caminhar para o outro lado, hoje eu adoro fazer isso. Eu vim para cá super feliz, porque para mim é um grande prazer poder falar sobre isso. Então essa é a consciência, sabe? É você sair da sua sombra, entender isso e trazer para o aspecto positivo. E é legal, no seu caso tá dando certo, você tá expondo bem isso e tá colocando seu magnetismo aí. E tem todo um poder que você falou, magnético, vibracional, também na vida das pessoas. Olha só, poder são poucas pessoas que têm, tá? Fael tem um poder no mapa dele, a gente vai falar sobre isso. Aguardem, agora vocês vão saber, hein, o poder oculto de Fael. Todo mundo tem, então, essas questões que estão dentro do nome completo e da data de nascimento. E aí você faz ali, destrincha de várias camadas para a pessoa poder ter uma orientação. E digamos que ela tenha um nome de batismo, e aí a família chama ela por um apelido, ela se auto-identifica por um apelido. De fato, isso vai acabar influenciando em algo, ou o nome que está registrado no momento do nascimento é o que vai levar a pessoa até o fim da encarnação dela? Então vamos lá, o primeiro nome é onde vai estar a missão dela. O projeto de vida dela está lá. Você pode calcular sim um nome artístico, ou se você tem um apelido, né? Poxa, eu sou conhecido como Fael. Então, qual que é a energia desse nome? E a gente pode calcular sim um apelido, um nome artístico que vai potencializar a vida daquela pessoa. Só que não vai mudar quem ela é, de forma alguma. Então, se é uma pessoa, né? Enfim, uma pessoa super introspectiva, não adianta colocar um nome artístico com um número de super comunicativo, não vai mudar ela, entendeu? Então, a nossa essência, ela está no nosso primeiro registro. Então, não interfere. Tanto é que quando você casa, né, você casa, por exemplo, muda o seu sobrenome, acrescenta um sobrenome. Não vai mudar quem você é. Não vai se transformar. E sobre isso também é uma coisa curiosa, porque a gente escuta, né? Bastante numerólogos, eu escuto isso na internet. Seu nome é ruim. Você precisa mudar o seu nome. Se você chama, sei lá, Pedro, você vai ter uma sequência negativa, e se você não mudar o seu nome, você está fadado a ter uma vida, sei lá, de fracasso, por exemplo. Na minha visão, numerologia de Pitágoras, isso não faz sentido. Como que uma pessoa nasceu com um nome que vai prejudicar ela de alguma forma? Então, é você entender a tua essência, entender as suas dificuldades, os seus desafios, e trazer isso para, né, para te beneficiar, inclusive. E aí, quando uma pessoa vai ter um filho, se ela já conhece isso, é muito importante, né, ela procurar um trabalho como o teu, né, porque aí já dá para fazer um planejamento mais aprimorado, então, isso? vamos lá. A gente não vai brincar de Deus, né? Então eu vou aqui desenhar a personalidade do meu filho, não é assim. Quando eu faço mapa de bebê, eu sempre peço para os pais me darem de 3 a 5 possibilidades. Muita gente, às vezes, fica em dúvida, 3 nomes, acho que 5 nomes, acho que aconteceu uma vez só. Mas, às vezes, eles têm dúvida dos sobrenomes. Então, quantos colocam, sabe? Então, também tem essa análise. E aí, a numerologia vai ajudar os pais a chegarem no nome. Se os pais querem fazer uma numerologia, é porque aquilo vai ajudar na intuição. E quando eles escutam a energia de cada um dos nomes, das possibilidades, eles conseguem escolher com mais clareza. Mas no fundo aquilo já está, né? Já existe está arquitetado de alguma forma por essa espiritualidade. Até porque a gente já vai acompanhando, por exemplo, a mídia, aí tem lá, Senhor Abravanel, né? Aí ele colocou Silvio Santos, né? Tem uma outra vibração, algo mais popular e tal. E muitos artistas dizem assim, olha, eu usava esse nome aqui. Quando eu coloquei um H, quando eu coloquei um outro nome, sei lá, Baby do Brasil, né? Tem vários casos, né? Vários. Aí deslanchou. E aí, isso sempre foi passado, né? Eu sempre escutei muito isso. Como você vê isso? Bom, então, primeira coisa, se você vier e falar para mim, Carol, eu agora quero mudar o meu nome, coloca aí uma letra, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Né? Eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Se você não escutar a orientação, se você não se conhecer, se você estiver vibrando no negativo, não vai acontecer, tá? Porque não é uma mágica, senão estaria todo mundo próspero aí, vamos combinar, né?
O que eu acredito muito também, Fael, é assim, ó, se você vai numa pessoa que você confia, e a pessoa vai te falar assim: "Agora eu vou fazer um nome perfeito pra você. Eu vou colocar uma letra que você não tem ideia do que vai acontecer. Você vai começar a prosperar". A autoconfiança que passa, é tudo energia. Então se a pessoa acredita que aquele nome vai fazer uma diferença, ela pode ter um efeito positivo baseado nisso, sabe. E principalmente se ela dentro de uma consulta, assim, ela se reconhecer. Ela está praticando autoconhecimento. Então, poxa, saí dessa sessão com um direcionamento mais claro, estou mais confiante, e aí, né, ela pode ter um benefício em cima disso. E aí você comentou que tem números fixos, né? Uhum. E números cíclicos, é isso? Isso. E até que ponto vai um e até que ponto vai outro? Como é que é a união disso? É assim, os fixos, eles são fixos, vão atuar a nossa vida inteira, tá. Os cíclicos têm números que vão a gente passa por 3 grandes ciclos na vida, então o primeiro é de 0 até 28 anos, que é o seu ciclo formativo, onde você vai desenvolver personalidade, né, vínculo com o familiar, é a grande formação que vai até o começo da vida adulta. Depois, de 29 até 56, tem o ciclo produtivo, que é o mais importante, que é onde você vai construir tua carreira, tua família, e a partir de 57 tem o ciclo da colheita, que daí vai até o final. Tá, então, em cada uma dessas etapas, tem 3 números que vão atuar, diferentes, e daí também vão interferir. Então vai ter um desafio, por exemplo, novo no seu ciclo produtivo. E aí ele também vai ter interferência né, no teu entorno ali na sua vida. E aí tem um insight que muitas vezes a pessoa tá assistindo e pode nunca ter tido, né? Que a pessoa acredita que ela não tá dando certo porque a combinação não é boa. Aham. Mas será que a pessoa não está indo para um caminho que não seja também condizente com a vibração que ela tem naturalmente, né? Por exemplo, nada deu certo para mim. Que nem você falou, olha, você nunca imaginou que você tinha esse poder de comunicação. E quando você descobriu, você começou a se dar bem. Será que a maioria das pessoas também colocam aquela fé em cima é porque meu nome não é bom, então eu escolhi plantar tomate. Nunca deu certo, mas se é que você escolheu plantar tomate, você devia ir lá e ser cantor, né? Aí vai pro vitimismo até, né, você quer achar uma desculpa para explicar por que as coisas não estão acontecendo com você. Mas totalmente, tem muita gente, Fael, muita, que tá vivendo uma vida que não veio para viver, muito incompatível com os seus números. Então, por exemplo, isso acontece muito quando existe uma interferência, por exemplo, dos pais na faculdade do filho. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser, porque é isso que vai fazer você dar dinheiro, na nossa família tem empresa disso, você tem que trabalhar aqui. Às vezes uma pessoa super artística, às vezes uma pessoa criativa, que é da comunicação, que é do marketing. Só que o que acontece? Por interferência, numa fase, né, de que a gente é muito novo, você acaba indo às vezes por um caminho assim. Eu já atendi uma vez uma médica, o mapa dela era um mapa de mercado financeiro. Era um mapa, assim, super racional, objetiva, negócio e tal. Só que ela não prosperava muito como médica, entendeu? Ou seja, ela foi porque a família de médicos acabou indo, fez aquilo, mas não tá perto do mapa dela, sabe? Daí isso dificulta, fica mais difícil, né? Então, assim, é como se existe um potencial ali que às vezes a pessoa tá distante dele, e aí interfere demais e a pessoa pode entrar nesse vitimismo, né? E achar que, poxa, a culpa é disso, é do meu nome. Aí, no caso de um trabalho, porque assim, uma pessoa tem uma empresa, Uhum. o CNPJ a gente não escolhe, né? Às vezes vem lá e Uhum, tal, sim. ou não sei se dá para escolher também. O CNPJ não, mas o que é importante na análise da empresa é a data de abertura e o nome do contrato social. Legal isso, a data de abertura você sintonizar. É. E aí esse nome do contrato social, aí sim, a Sim, pessoa sim, pode fazer um planejamento em cima disso, né? pode. Para abertura de empresa, a numerologia é super legal, porque a gente vai compor um mapa que seja favorável ao teu negócio, ao teu segmento. Então, aí sim dá pra gente brincar de letra. Poxa, vou criar uma empresa, eu quero que ela tenha essa energia, daí dá pra, né, poxa, esse nome tá bom, esse daqui não tá. Coisa que com filho a gente não faz. Porque o filho é o lado intuitivo. Então eu espero os pais me darem. Eu não vou falar, coloca dois L's aqui no nome do seu filho. Esse papel eu não faço, deixo eles trabalharem a intuição. Mas como é empresa, aí sim. Então, o nome e a data também, né, faz assinar o contrato naquele dia específico. E esse lance da intuição eu acho que é muito presente, né? Quando minha filha foi nascer e tal, a minha esposa tava achando que era menino, e na minha cabeça eu falei, não é menino, né? Deixei, né? Só que aí quando a gente descobriu que era realmente menina, eu falei, então agora deixa que eu escolha o nome. Ela tinha escolhido já o nome de menino, né?
E aí me veio o nome também. Uhum. Foi uma coisa que veio e falou, não, tem que ser esse aqui. E é isso. É isso. Bate aquele nome, É. não tem como você mudar de ideia, né? É bem isso. Isso é o processo intuitivo. Falou e você decidiu, olha só, né? A combinação da família que aconteceu. Ela, aquele menino, já tinha o nome, agora que era menina, deixa pra mim ver sua intuição e foi. E aí eu tenho certeza que se fosse menino também, ela não ia aceitar a mudança. Olha lá. Então, ficou meio que assim, né? Olha lá. Soprou ali, teve uma intuição. Eu lembro que o meu filho, meu primeiro filho, o pai dele queria um nome específico ali. Eu falei, gente, eu achava horroroso o nome. Eu falei, não tem nem a menor possibilidade que ele vai chamar isso. E aí foi a discussão, né? Mas eu não aceitei, por exemplo, sabe? E no Mas seu aí caso, tudo fluiu. entrou num acordo? Entrou, chama Pedro. Mas depois de muita discussão de vários nomes, então a gente caminhou bastante. Não foi uma coisa assim, esse os dois sabiam. Já minha filha, que é Maria, foi assim, então nem conversa. Já foi os dois. Os dois queriam, aceitaram e... Era esse o nome, era Pedro que ela tinha escolhido para o menino. Não veio o menino, então... jura? Mas era esse nome, você falou, eu falei, nossa, que coincidência, né? E esse cálculo que a pessoa muitas vezes busca, porque em relação ao número do destino, né, que você falou, tem um destino, tal, tem um período. Como que você chega a esse cálculo nesses agrupamentos, né? O caminho da vida? Existe um número, Fael, que é o mais importante do mapa, que é o caminho de destino. Esse, assim, é o que você veio fazer aqui, é o seu grande norte. Então, se a pessoa está desconectada do caminho de destino dela, sabe quando o trem tá fora do trilho? Todo o resto dá uma descarrilhada, sabe? E é o número mais fácil de se calcular. Quer que eu passe o cálculo? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Pessoal de casa, prestem atenção. Atenção aí, pega papel e caneta. Data de nascimento. É a soma de todos os dígitos da data de nascimento. Então, como é que faz? Eu vou dar um exemplo aqui. O pessoal nasceu dia 10 de fevereiro do ano 2000. Vou fazer uma conta fácil. Você vai pegar o dia. 10 é 1, tá? Se for, por exemplo, 11, 1 mais 1, você vai somar 2. O mês, então fevereiro, número 2. E o ano 2000, 2 mais 0 mais 0 mais 0, vai dar 2 também. Aí você vai somar essas 3 caixinhas, tá? Então, 1 do dia, 2 do mês, 2 do ano. Caminho de destino dessa pessoa é o 5. Tá? Então, é um cálculo bem fácil, uma coisa que dá. A gente pode falar um pouquinho de cada um dos números para a pessoa saber se ela está caminhando por onde ela deve. E esse 5 aí, digamos que a pessoa, ela fala assim, é bom? Todos os números são ótimos. E aí, assim, ó, por exemplo, se no final a soma der 16, você vai sempre somar de novo e reduzir um dígito só. Então, deu 16, é 1 mais 6, caminho de destino 7. Deu 25, 2 mais 5, 7 também. Então, sempre reduz, com 2 exceções. Se deu 11 ou 22, eles são números mestre. E aí são consideradas as duas energias. Tá? Então, o 11, que é o caso aqui de alguém, como principal número... Olha lá os spoilers. O seu número é o 11 e o 2, porque o 2 também é considerado. E se a pessoa tem 22, também tem o 4. Tá? E o 33? 33 Pitágoras não considera, né? A numerologia cabalística considera. Vira então, 6 daí. Vira 6. Que é um número que é dentro das ordens, né? Antigas, tá? Um número muito forte, esotérico e tal, Exatamente. Né? Então, depende da tradição. Se for pitagórica, ela vai virar 6. Se for cabalística, fica no 33, é isso? Aí, exatamente, o cálculo da cabalística eu não vou saber te falar, tá? Mas a numerologia cabalística tem aspectos diferentes, tá? Em relação à leitura do mapa. Tem várias coisas iguais, lógico, similares, mas tem a forma de interpretar os números, de você ler, né, com o som da letra, dependendo do som que faz, o acento faz diferença. Em Pitágoras não faz diferença o acento. Certo. Tá? Não é considerado. E o da alma, que você falou, né? A alma, no caso, seria... É interessante isso, né? Porque a alma é algo, assim, extra, né? Sensorial, tal, Então, né? e a alma é um número que é muito forte na pessoa, porque é a essência dela. Então, é algo mais natural do que o caminho de destino. O caminho de destino é o que ela veio buscar. Então, ela muitas vezes precisa se esforçar para ir atrás dessa vibração. Enquanto que a alma é o que ela é. Tá? Já passar mais um cálculo aqui? Quer passar Vamos passar. Um spoiler aí do passar. Fael Molina? Mas é um número do cálculo? Não, você deu um spoiler do 11, aí fica com gostinho aí, pessoal. Daqui a pouco a gente vai fazer revelações. Vamos passar um outro cálculo aí do conceito que você passou aí.
Do número de alma. Do número Então de vamos alma. lá, para calcular o seu número de alma, presta muita atenção. Você vai pegar as vogais do seu nome. Todas as vogais, nome completo, primeira certidão de nascimento. Cada vogal representa um número. E aí você vai somar todos esses números das vogais, tá? Então eu vou falar aqui cada vogal que número representa, tá bom? A letra A representa o número 1. Então cada Azinho que você tiver no seu nome, número 1. O E, número 5. O I, número 9. O O representa o número 6 e o U, o número 3. Certo? Certinho. Então você vai somar todas essas vogais. Vai dar, por exemplo, o número 21. 2 mais 1, 3. Número de alma, 3. Sempre só com as vogais. Só com as vogais, exatamente. Então, esse é o cálculo aqui do número de alma, que traz então a sua essência. Então, olha só, gente, vocês vão sair daqui com os 2 números mais importantes do mapa de vocês, que é o número de alma e o caminho de destino. E o caminho de destino. Então tem uns nomes finlandeses lá que eu vi que não tem nenhuma vogal. Você já viu isso aí? Eu não sei que língua que era. Nenhuma? Era tipo... Mas não tem nenhuma para salvar? Tem um trema lá em cima. Lá. Não sei, quem está assistindo aí escreve aí. Alma vazia. A pessoa veio Você totalmente... é o todo. Seca, né? Não sei, tô brincando. Eu já vi uns nomes, sabe aqueles nomes finlandeses? Que mas vai, no sobrenome vai ter, então. Deve ter alguma vogal vai ter, para salvar. pelo menos, né? Para a pessoa poder ter esse desconto do universo. É isso né? aí. E a questão do o ano pessoal lá, que a pessoa tem, assim, tem algum, por exemplo, dentro de uma trajetória, né? Sim. Você falou que, de repente, a pessoa chega com 28 anos, tem um ciclo e tal. Sim. Mas até os 28 anos, se você for ver, lógico, dando a entender que a pessoa vai viver tudo isso, né? Mas tem por exemplo, em tal idade, por exemplo, 22 anos, tem um momento muito importante ali, até chegar aos 28, depois você falou dos 56, dos 57 a colheita, né? Sim. Tem algum meio termo aí que a pessoa precisa estar, por exemplo, 18 anos, quando a pessoa pega a maioridade, né? Alguma coisa assim? Especificamente de alguma idade, não. O que tem é a leitura do ano pessoal, que é o momento que você está vivendo do seu ciclo. Então, todo mundo passa por ciclos de 9 anos. E cada ano é um tema principal da sua vida, que você vai ter que focar sua energia, que você vai ter que resolver, que você precisa cuidar daquele aspecto da vida, tá? E aí, cada ano, e isso varia de cada pessoa, tá? Não é todo mundo que no ano nasceu, tá no ano 1, isso aí depende da data de nascimento, e isso é um grande direcionador também, porque tem ano, por exemplo, que ano 1 você vai começar um ciclo, é um capítulo novo da sua vida que tá ali, começando. Ano do Fael, vamos falar? Vamos lá. Por exemplo, o Fael tá no ano 5 dele, o ano 5 é metade do ciclo, é um ano de mudança, de transformação. Isso sempre começa no seu aniversário. Tá? Então, até o seu próximo aniversário, você está no ano mais agitado, você está no ano de movimento, você está no ano de ficar atento a coisas novas, e você precisa terminar o seu ano diferente de como você começou. Ano 9 é um ano de encerramentos, é um ano de finalização, e o ano 9 é um ano que a pessoa precisa fazer assim, uma grande faxina na vida, observar tudo, o que tá bom, o que não tá bom. Pipocam coisas que você empurrou com a barriga, não resolveu, no ano 9 aquilo vem à tona. Por quê? Porque você precisa finalizar, não dá mais tempo. Porque depois vem o ano 1. E se você não resolveu, as novidades do ano 1 também não vão aparecer. E aí, eu entro no ano universal, tá? Estamos no ano universal 9, que é 2025. 2 mais 2 mais 5. É um ano, né? Quando a gente fala de transição planetária, por exemplo, muito importante. Porque o planeta como um todo está passando por isso. Não dá mais para continuar vivendo certos padrões. Então, é um ano que, né, no coletivo, precisam finalizar empresas obsoletas, coisas que não vão mais fazer parte de um ciclo novo. Então, 2026 reserva muitas coisas novas, né, ideias, projetos, tecnologia, o novo chega. E aí, né, energia universal, a gente começa um ciclo novo. Então, o ano pessoal, ele direciona muito também. E isso para cada pessoa. Agora você tocou num viés que, assim, a gente tem um calendário, né? Que até às vezes a gente vê Nostradamus, o pessoal cita muito, né? Que ele fazia a previsão, vamos dizer assim, para o futuro. E aí a gente teve algumas épocas da humanidade que foram bem complicadas, tipo Primeira, Segunda Guerra Mundial, tal.
agora de 2019 até 2021, foi um Sim, negócio super. conturbado e tal. Quando vai fazer análise de um ano como esse, o que de repente tem de diferente que a gente vê que isso não afetou o João, o ano dele, afetou o ano da Terra, né? Vou trazer como exemplo exatamente 2020, tá? O ano da pandemia. 2020 foi um ano 4, 2 mais 2. 4 é um ano de estrutura, de segurança, de ordem, de disciplina, de dedicação. O planeta vibrou no medo. É o oposto disso. É a sombra. Todo mundo inseguro, desequilíbrio total e instabilidade. Tá? Então a Terra está passando, né, por momentos aí bastante delicados. A gente vibra mais, né, a gente percebe que o coletivo vibra mais no negativo dos números do que no positivo. Então todo mundo foi chacoalhado na pandemia. Só que quantas pessoas não pegaram isso e se reestruturaram, e criaram coisas novas, e ganharam mais dinheiro ainda na pandemia? Porque elas não estavam no medo, elas usaram aquilo para produzir, para fazer algo diferente. Então aí depende como cada um vibra, sabe, dentro dessa energia. Então tem o coletivo, mas o ano, né, de 2020 foi bastante simbólico nesse sentido de como isso afetou, né, é óbvio que é o coletivo, mas afeta individualmente também, a gente tem uma interferência disso. E aí isso também, por exemplo, esse meio que a gente tá, né, os podcasts explodiram nessa época, né, mesmo as pessoas iam lá com máscara, você tinha que fazer exame e tal, os canais no YouTube aumentaram, teve uma série de coisas, eu acho que foi uma virada de chave também, né. E no ponto nome e data de nascimento, né, nós temos o nome e a data de nascimento. Se for pra gente colocar numa balança, qual dos dois pesa mais aí? Nossa, pergunta difícil, Fael, porque da data de nascimento saem 11 números. 2 são fixos, que são muito importantes, que é o seu caminho de destino, que é o principal, e o seu maior desafio também sai da data de nascimento. Além desses 2 números, saem todos os números cíclicos, tá? Só que no nome, a gente tem o número de alma, que é a essência da pessoa, o sonho dela que é muito forte, e o talento. E aqui me faz lembrar, né, os gêmeos. Nasceram no mesmo dia. Eles têm 11 números exatamente iguais. Só que são pessoas diferentes. A essência deles é diferente. Tem 3 números ali que diferenciam. Então eles vão ter vários aspectos em comum na jornada, só que o fato do nome ser diferente, isso, né, muda totalmente a combinação ali da pessoa e da identidade. E aí, por falar em relacionamentos, né, os números também podem estar em conexão, por exemplo, com os relacionamentos, datas específicas, encontros específicos. Olha, encontros, várias coisas aqui, muitas ideias aqui, você abriu um campo grande para a gente conversar. Sim, os números falam de relacionamento. Então, tem números, tem personalidades ou, né, pessoas que vieram estar a 2. Quero dar spoiler, a gente vai falando spoiler assim. Tem pessoas que vivem muito bem em parceria. É o número 2, que tem a ver com união, com escuta, com acolhimento, com cuidado com o outro. Essas pessoas, elas vieram se relacionar. E esses relacionamentos fazem parte da vida delas. O 6 é o número do amor, é o número da família. Pessoas românticas, toque, beijo, abraço, sabe? Então, quem tem esses números nas posições importantes, isso diz que esse aspecto da vida é fundamental. Se Fael não está bem no relacionamento, gente, tem alguma questão, você vai ficar desequilibrado, isso vai afetar outras áreas da sua vida, tá? Isso é uma coisa para você muito fundamental. Encontros não, só que, por exemplo, números iguais, sinastria, o que que faz um casal combinar? São similaridades, interesses em comum. Quanto mais números iguais elas tiverem, principalmente nas posições fixas, isso traz uma combinação favorável. E as pessoas, por magnetismo, por, né, afinidade, elas também se encontram. Então, pessoas que têm números completamente diferentes, é pouco provável que elas vão ficar durante muito tempo juntos. Porque cada um quer fazer uma coisa. Um é aqui introspectivo, o outro quer dar balada, quer sair, quer se divertir, sabe? Então, acaba que não vai dar liga nas pessoas. Então, tem esse trabalho da sinastria na numerologia. E traz pessoas que são extremamente românticas, pessoas que são cuidadosas, sabe? É o pai, é o paizão. Você tem um mapa de paizão. Você é aquele que cuida, que participa, que quer estar junto, tá? Na rotina da sua filha, por exemplo.
Eu acho muito importante isso. Tem que estar lá. Se tem alguma coisa, eu procuro estar lá. É isso mesmo. Participar, tá sabendo, né, do que está acontecendo, tá dentro de um viés ali também. Tem uma liderança, né? Sim. Tá guiando também, ajudando na guiança, né? Muito legal. Mas sabe também que a numerologia me ajudou muito a entender as pessoas, Fael? Porque cada um é de um jeito. Então você tem isso forte. Mas tem uma outra pessoa que pode ser homem ou mulher que não tem esse lado maternal de acolhimento. Não é algo muito forte da pessoa. Não é fácil para ela. Só que a pessoa pode ser profissionalmente super dedicada, o foco dela está em criar coisas, está no social, no fazer vínculos. Então cada um é de um jeito, me ajuda muito a entender, né, esse respeito pelas pessoas e pela individualidade de cada um. Ponto que eu falei hoje já com uma pessoa. Então, essa questão de os opostos se atraem, né, que a gente vê muitas vezes, dentro do aspecto numerológico, e eu também acredito que as similaridades são melhores, as pessoas vão se dar muito melhor, não totalmente idêntico, mas é preciso, né, ter algo em comum, pelo menos, né? Sim, tem algo ali que une, e o número em comum vai unir muito. Agora, quando a gente fala de masculino e de feminino, todo mundo tem masculino e feminino dentro de si. E os números mostram uma tendência, sabe? Feminino são números que trazem acolhimento, que trazem escuta, que trazem um cuidado, que trazem um lado mais humano. O masculino é força, é coragem, é atitude, é liderança, tá? E aí essa combinação dos números trazem a sua personalidade única e específica. Você, por exemplo, você tem o 8, que é o número de muita força, o número do poder, é o número dos negócios, é o número da justiça. Você é um cara extremamente justo, super correto, super leal, super transparente, direto ao ponto. Só que ao mesmo tempo, você é um cara que cuida, que delega, é o paizão, é o que tá junto, sabe? Então isso traz a sua personalidade. E dentro, né, de relacionamentos, é lógico, se tem duas pessoas, dois líderes que querem mandar, que querem se impor, a chance de funcionar é menos provável. Então é natural que, independente se é homem ou mulher, tem uma pessoa que é a mais cuidadosa, né, que tem esse lado de acolhimento mais forte, e a outra pessoa que tem, normalmente esse lado, né, da firmeza também mais forte. Então, Tá vendo? O apresentador aqui, como você nunca viu, hein? E dinheiro? Pessoal, vamos falar num assunto que chama atenção. Você que está em casa, eu sei, quer falar do Massari, dinheiro, money, né? Como a numerologia pode auxiliar pessoas que estão buscando uma obtenção maior de dinheiro? Tem algum número específico, uma predisposição em relação a negócios que tenha ali essa abertura para chegar mais dinheiro para uma pessoa? Não no sentido dela não fazer nada, mas que dê estímulo, intuições, boas ideias, bons relacionamentos também financeiros. olha só, existe sim um número que é o número do dinheiro. Só que todo mundo veio prosperar. Todo mundo veio ganhar dinheiro. A gente está no mundo material, o dinheiro fala que é uma energia de troca, né? Ele precisa fluir. Só que tem pessoas, por exemplo, o número 8 é o número do dinheiro. É o número das pessoas que são super ambiciosas, que têm um desejo de conquista, que vieram batalhar para conquistar, que gostam de status. São pessoas sofisticadas, que gostam de coisa boa. Então o 8 ele não quer nada que não é do bom e do melhor. Eu falo que é a pessoa que vai na loja, ela escolhe a peça mais cara, ela não sabe nem o preço, mas ela tem um olhar para aquilo, vai direto naquilo. Ou sei lá, gostar de carro, gostar de, sabe, um Esse é o relógio. número pessoal, você fala. Quando a pessoa tem esse número no mapa, ela tem essas características, tá? Eu, por exemplo, Fael, não tenho 8 no meu mapa. A minha prosperidade, ela vem de outros aspectos, né? Tem os números racionais, que são os números de negócio, que trazem pessoas que têm essa capacidade. Só que, né, uma pessoa que é, sei lá, um artista, um comunicador, essas pessoas também vieram prosperar, só que se elas estiverem vivendo de acordo com o mapa delas. Então o dinheiro vem de você viver os seus números no equilíbrio. Aí a prosperidade vem, tá? Então a pessoa pode ter 4, 4, 4, 4, que o pessoal encana com o 4, e ela pode ser próspera. Com certeza, o 4 é o número das pessoas que são super esforçadas, são produtivas, são organizadas, elas colocam metas. Você fala para um 4, faz isso, ele não sossegue enquanto ele não terminar de fazer. Sabe, é uma característica muito forte, é foco.
Então é algo que, né, muita gente falta esse número, porque são pessoas mais dispersas, por exemplo, né, mais criativas, não conseguem pegar as ideias e concretizar. O 4 ele tem essa determinação. Então é o que você faz. Agora o 4, o que que é o negativo do 4? É o medo. O cara paralisa, ele fica numa zona de conforto, ele só quer aquilo que ele já conhece. Então são pessoas às vezes muito rígidas, que se travam, sabe, ficam, muito preocupadas. Então o 4, numa pandemia, a pessoa às vezes fica paranoica. Sabe, muito sistemático, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, põe a luva, faz, sabe, vai para um lado mais neurótico, assim, o Dá 4. mais uma neura na pessoa, né. Isso. O Zagallo gostava muito do número 13, ele até mandou colocar nas costas dele, tem muita gente que foge desse número, né, no dito popular aí, e então isso daí é só um aspecto que ficou no inconsciente coletivo, mas no fim das contas a pessoa, se alguma coisa der finalizar com 13, vai virar um Vai 4, é virar um isso? 4, isso, dentro de Pitágoras sim, o 13 é o 4. E aí a pessoa pode também tirar proveito disso, dependendo da situação, né. Em que sentido tirar Então proveito? assim, deu 4, deu 13, aí a Uhum. pessoa fala: "Não, não, esse número não", mas virou um 4, "Ai, disseram que é ruim também", mesmo assim, esse temor da pessoa pode ser reformulado, né, por exemplo, o número dela pessoal, o número de alguma iniciativa que ela está fazendo, né. Rafael, eu acredito muito na energia. Então, assim, tudo é energia. Se você tá ali achando que o 13 é ruim, que vai te prejudicar, "Ai, se a minha camisa for 13 no futebol, vou jogar mal, porque é o número que dá azar". Você vai para o campo, você tá vibrando aquilo. Então você pode sim jogar mal, porque na verdade você construiu aquela da realidade para você. E ao mesmo tempo uma pessoa pode pegar o 13, "Nossa, né, vai ser ótimo, é meu número de sorte". Ela entra com uma outra energia naquele campo. Então, tudo isso interfere muito. A gente determina muito do que a gente é pelas nossas crenças, pelos nossos padrões de pensamento. A pessoa se torna sugestionável, né, em relação a alguns pontos, né. Porque nem o camisa 10, todo mundo Pois é, é uma coisa boa, né, todo mundo enxerga isso como algo positivo. Então, "Ah, se eu tenho camisa 10, vou jogar que nem, sei lá, fulano que também tem o 10". e vira 1, né. Vira um, exatamente. É, a liderança, a força, mas assim, aí a gente pode colocar número em todo lugar também, né. É, porque tem o nome do jogador junto também, né. Então assim, né, tem gente, por exemplo, faz análise da placa do carro. A numerologia Pitágoras não fala nada disso, entendeu. E da casa? Então, a casa, como é que acontece com a casa? A casa tem a energia dela, tem lá o número. A não ser que você possa escolher o número, está construindo uma casa, tem um terreno, tem lá possibilidades, aí você pode escolher o número da sua casa. Mas normalmente, sei lá, mora na casa 16, a energia dela é 7. Então tem uma linha de numerologia que coloca uma letrinha, né. "Ah, eu vou colocar uma letrinha para ficar Põe um melhor a A? energia do seu nome". Exatamente. Vale a mesma coisa para o nome. O que vale é a energia que está lá. A energia da casa. Então é importante que você vibre e sintonize com a energia que existe naquele espaço. Então, por exemplo, uma casa 7 é uma casa que precisa, né, autoconhecimento, uma casa de espiritualidade, às vezes fazer uma limpeza energética, colocar um incenso ali, né, uma casa mais sensível, por exemplo. Uma casa 4 precisa ser organizada. Uma casa 4 está desorganizada, pode começar a aparecer rachadura na parede, sabe, tudo uma desordem lá dentro, isso pode afetar e aí pode trazer coisas negativas para casa. E no caso é um aspecto energético, né, um aspecto que tá na densidade do lugar que você tá mencionando, né. Mas, por exemplo, eu vejo em muito lugar, às vezes tem aquelas casas que são geminadas, né, que tem a Uhum, cento e tal e a cento e tal A. uhum. Mas às vezes você vai num lugar, tem um azinho ali que a pessoa coloca para, então isso é muito relativo também de acordo com essa É, tradição, hein. exatamente. Pitágoras não vai falar sobre isso, né, porque a gente não vai mudar a energia daquele espaço. E a espiritualidade? Nós temos, aqui dentro desse universo que a Uhum. gente está conversando, muitas pessoas que gostam de espiritualidade, de aspectos místicos, esotéricos. Tem alguma relação entre espiritualidade e numerologia? Total, total. Acho que a parte que eu mais gosto, talvez, tem a ver com a espiritualidade. E meu mapa diz isso, meu número de sonho é o número de espiritualidade, então eu adoro isso e você, no caso, também adora, tá. Seu sonho também é um número espiritual. Tem 4 números, Fael, de espiritualidade na numerologia: o 7, o 9, o 11 e o 22. Pessoas que têm esses números, principalmente nas posições fixas, são pessoas mais sensíveis, mais intuitivas, que têm um canal mais aberto com o universo e sentem as coisas de uma forma mais aflorada, tá.
são pessoas que precisam praticar a espiritualidade. E aí uma coisa importante, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é você conseguir manter sua mente serena, pensamentos positivos, ser uma pessoa que não fala mal dos outros, ser uma pessoa que cuida da sua fé, do seu lado energético, e pratica a sua conexão com o que for, o que fizer sentido para você, tá? Então tem gente que pode fazer isso através de uma religião, você pode fazer isso meditando, fazendo yoga, através de contato com natureza, né? Muita gente se conecta com o pôr do sol, com o mar, com, né, uma mata, estar, né, num parque, por exemplo, ouvindo uma música, sozinho na sua casa, no seu silêncio. Então, assim, cada um tem que encontrar a sua forma, que é nesse estado, né, de você, gratidão, presença, consciência. Então, isso é uma pessoa espiritualizada. Então, quando as pessoas têm esses números, isso traz essa energia mais forte. E aí são pessoas que precisam estar muito atentas à intuição, precisam escutar a voz. E eu ouço muito isso, Fael. Quando eu não escuto a intuição, dá tudo errado. Já me provaram várias vezes que quando eu não sigo essa minha voz, né, as coisas não dão certo. Porque tem muita gente que questiona. Tem um número que é o 7, é o número das pessoas espiritualizadas, só que elas são muito curiosas, questionadoras, e elas às vezes precisam de prova, sabe? Elas racionalizam muito. E elas podem ter uma intuição, só que vem aquela vozinha que vai fazer ela duvidar. Isso é coisa da sua cabeça, até parece. E aí a pessoa às vezes não se permite ouvir. Então, quem tem espiritualidade, eu recomendo sempre que a pessoa tenha uma rotina espiritual, tenha um momento de oração, de conexão ao longo do dia, faça uma meditação, porque a gente vai limpando e afinando esse canal com o invisível, tá? E essa aí, esse Ivan, antes da gente falar do meu aí, vamos fazer um batidão aí, do número 1 até o número 11. Ah, legal. E o 22, para as pessoas que estão em casa, que de repente você já ensinou como é que faz aí um cálculo, só para elas entenderem o que cada um representa, significa, esse lado luz, esse lado sombra, quais são as melhores possibilidades. Legal. Aí depois a gente lê aqui. Vamos lá. Ele tá fugindo do mapa dele, eu tô achando, viu? Não é? É para o pessoal ficar curioso. Então vamos lá. Se algum dos seus cálculos, tanto a alma quanto o caminho de destino, tá? Isso vale para os dois. Eu vou falar aqui de uma forma genérica do número, mas em qualquer uma das posições você vai ter essas características dentro de você. São aspectos importantes e você pode estar tanto na sua luz quanto na sua sombra, tá? Então vamos lá. Número 1 é a liderança, é força, é coragem. Você veio inspirar, você veio assumir posições importantes. Você tem uma personalidade muito forte. São pessoas que vieram ser independentes, tá? E precisam disso. O que é o lado negativo? A pessoa às vezes não confia nela, acha que ela não pode, duvida do potencial, ou vai para uma liderança negativa que é agressiva, que é autoritária, que quer mandar, que quer controlar, e aí vai para o lado do ego. Então o tem que tomar muito cuidado com esse lado vaidade, orgulho, tá? Quem tem o 2 nessas posições, 2 é o número da união, 2 é o número da parceria. São pessoas colaborativas, são pessoas que vieram unir, estar juntos, que escutam, que têm muita tolerância, tem que ser diplomata, tem que ser cordial, sabe? São pessoas que conseguem fazer essa politicagem muito bem feita. Agora, sombra do 2, 2 aspectos também. Primeiro, a pessoa cede demais, faz tudo pelo outro. Vai se apagando ao longo do tempo, porque não sabe nem do que ela gosta mais. E aí vai para o lado até de uma dependência e pode ir para uma depressão no caso extremo, de tanto que ela esquece quem ela é. Então, às vezes, faz tudo pelo filho, faz tudo pela mãe, cuida de todo mundo, sabe? Não sabe falar não. Ou vira uma pessoa intolerante. Não tenho paciência, não quero saber do seu jeito, não consigo te esperar, quero fazer do meu jeito, sou mais rápido, mais fácil, deixa que eu me viro. E aí não tem esse lado do compartilhar. E fica uma pessoa se achando, né, que ela é autossuficiente na vida dela. Não precisa de ninguém. O 3. O 3 é o número da comunicação. São pessoas que vieram falar, são pessoas que vieram se expor. Então a voz de quem tem 3, na alma ou no caminho de destino, é uma ferramenta para a sua vida fundamental. Você é mais extrovertido, você é leve, você veio trazer a beleza e a alegria para o mundo. São pessoas muito otimistas e precisam dessa leveza, tá? São pessoas muito criativas também, cheia de ideias, sempre inventando alguma coisa. Agora o 3 no negativo. Sabe aquela pessoa que fala demais?
que fala impulsivamente, que depois se arrepende, pessoas mais imaturas, porque o 3 é o número da criança. Então, às vezes, adultos infantilizados, por exemplo. Ou um 3 que não fala, que tá quieto, tímido, não gosta de contato social, aí ele tá completamente fora do eixo dele. Então uma pessoa, muitas vezes, o que que acontece na infância, uma pessoa foi muito calada, criança, não podia falar, os pais não ouviam, mandava ficar quieto, ela vai se encolhendo. Aí chega na vida adulta, ela nem consegue se imaginar como alguém mais extrovertido. Então tem que ir devagar, né, no dia a dia, tendo atitudes para retomar aquilo, porque aquilo está dentro de você em algum grau, só que está apagado. Então é isso que o mapa, né, acaba conduzindo. Bom, 4, já falei um pouco aqui, o 4 são pessoas batalhadoras, esforçadas, assim, que fazem acontecer, que são muito organizadas, que têm muito foco. Então, é o número do trabalho, são pessoas que, né, precisam do trabalho, o profissional é uma coisa fundamental. Então, se um 4 não está bem no trabalho, está acomodado, desequilibra o resto, tá. Se um 4 está com medo, está instável, está inseguro, está pegado, está muito rígido, ele também está na sombra dele. 5 é o número das pessoas que vieram mudar e transformar. São os ciganos, são os exploradores do mundo, são pessoas que têm rodinha no pé, adoram viajar, adoram conhecer lugares diferentes, são mais soltos e precisam ser livres, é o número da liberdade. Então, para fazer as transformações que eles vieram fazer, eles precisam ter esse espaço para criar e para mudar. Então, o 5 que está preso, né, tá muito rígido, está com medo, ele está no negativo, ou excesso de movimento vai para uma instabilidade. A pessoa começa a fazer uma coisa, ela não consegue terminar. Que é logo diferente, que é logo novo. Então isso vai às vezes para uma ansiedade, vai para um lado mais impulsivo, mais explosivo. Então o 5 ele precisa ir para a natureza, o 5 precisa fazer esporte, precisa canalizar essa energia. E são pessoas que lidam, né, muito bem com vários assuntos, têm uma capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Número 6 é o número do amor, do afeto, carinho, pessoas românticas e pessoas que cuidam. 6 são pessoas que zelam, que se preocupam com os outros, e a família para eles é assim, o grande pilar. E são pessoas da paz. 6 é o número da harmonia. Então, um 6 que tem muito conflito, que vive num ambiente de briga, de desarmonia, nossa, ele se machuca muito com isso. Ele detesta a briga, ele quer tudo que ele quer é a paz, tá. São super responsáveis também, caseiros. E os 6 no negativo são pessoas, às vezes, muito controladoras, muito apegadas à família, fazem tudo pelo outro, cuidam do outro, fazem, né, assumem responsabilidades que não são delas. E pode ir para o lado mais ciumento, pode ir para o lado mais esse lado controle e mais explosivo também, tá, porque é o número da emoção. Depois o 7, 7 é sabedoria, são pessoas curiosas, questionadoras, querem entender tudo e gostam de entender tudo com profundidade. Tá? É o número também do autoconhecimento e da espiritualidade. Então, se você tem 7 nessas 2 posições, você está no lugar certo, né? Você precisa assistir esse tipo de conteúdo, porque as pessoas se nutrem, a alma dela se nutre dessa sabedoria e desse lado mais profundo da espiritualidade, tá? E é o número da fé também. 7 no negativo são pessoas céticas, racionalizam tanto que não confiam, são pessoas às vezes muito perfeccionistas, muito exigentes, se cobram em excesso e às vezes se isolam. Ficam, porque elas gostam de ficar sozinha, só que às vezes vão, né, para um canto delas, um casulo, e esquece do mundo, então isso também é no lado negativo. O número 8 é ambição, é conquista, é dinheiro, pessoas sofisticadas, como eu falei, e muito justas, assim, elas vieram trazer o caminho da verdade, da retidão. Então o lado da ética, são pessoas assim que não suportam falsidade, não suportam injustiça, precisam ter uma relação muito saudável com o dinheiro, para que isso flua. Então o 8 não pode ter crença negativa de dinheiro. Se tiver, gente, você bloqueia o teu fluxo. Então se você acha que dinheiro não traz felicidade, você tem esse 8 forte, pronto. Não vai vir para você, vai para outro. Vai para outro que aceita, que valoriza o que conquista. O negativo do 8 vai para o materialismo, ganância, excesso de poder, ou a negligência, achar que não é importante. Desvalorização, né? E mentira, desonestidade e falsidade. O 9, ele é o número dos humanitários.
das pessoas que vieram ajudar os outros. Esses têm um coração, assim, enorme. Ajudam e eles atraem, tá? O 9 atrai pessoas para ajudar, porque faz parte da missão deles, esse servir. Então eles ajudam, assim, todo mundo, pessoa que está perto, pessoa que está longe, pessoa que não conhece, porque vem até eles. Você tem esse número forte também, tá? No seu mapa ele aparece aqui. O 9 tem que tomar muito cuidado para se priorizar, porque muitas vezes eles ajudam tanto os outros, eles esquecem de si. Então faz pelo outro, para o que está fazendo para ajudar, e aí esquece das suas conquistas, esquece do que é importante para eles. Então tem que tomar cuidado para não ter muita pena das pessoas também, às vezes entra muito do drama, né? Às vezes querem se achar os salvadores, fazer tudo pelo outro. Eles têm que entender também que cada um tem a sua trajetória, que eles vão ajudar até um certo ponto. Então, cuidado, se você tem esse 9, cuidado para não querer salvar o mundo, não querer salvar todo mundo que está ao teu redor, né? Cuida da sua vida também. E as pessoas, você vai ajudar, elas vão chegar até você, você vai fazer isso naturalmente. E não pode esperar nada em troca. Se um 9 cobra amor, cobra um favor, ele vai entrar em desequilíbrio, tá? Você veio ajudar, porque você tem essa energia gigantesca dentro de você, de contribuição, e uma contribuição de uma forma mais ampla, sabe? Mais humanitária mesmo, não é só com as pessoas que estão perto. Bom, esses foram os números, agora a gente tem mais dois, que são os números mestre. 11 e 22, os dois são números de espiritualidade. O 11, Fael, ele é o grande reciclador de energia. São pessoas que captam a energia dos outros, que absorvem. Então, são pessoas que, quando conversam com alguém, quando frequentam lugares, vão fazer essa absorção de energia. E como elas absorvem, elas precisam se proteger energeticamente. Porque senão você pode ficar meio apreensivo, meio com agonia, e não sabe nem de onde vem. Então, muitas vezes, desse externo. E se você não está com essa proteção, né, energeticamente forte, teu campo está mais baixo, né, você é mais suscetível a isso, exatamente. E são pessoas que têm poder de cura nas mãos, porque captam e reciclam muito através da palma das mãos e da sola dos pés. Então, são pessoas que precisam estudar espiritualidade, entender sobre isso, porque isso vai ajudar muito, né, na caminhada delas. O 22, ele é um número das pessoas que vieram ensinar, da mestria. Então, são pessoas que vieram transmitir conhecimento, e dentro da espiritualidade é o número da magia. Então, pessoas que têm uma ligação forte com cristais, com fogo, com ervas, sabe, com os elementais. Então, se você tem esse 22, é o número mais difícil de aparecer, mais raro. Você tem um grande potencial, você é futurista, você é sonhador. Então, confia em você. E com a sua persistência, com a sua dedicação, você tem um potencial gigantesco para conquistar o que você quiser. E às vezes as pessoas não entendem, não vão conseguir te acompanhar, mas você tem isso dentro de você. Então, temos um pack aqui para você. Marcou tudo. Olha, eu gostei muito, porque às vezes a pessoa ela tá assistindo, ela fala assim: ah, beleza, esse número aqui serve para isso, para aquilo, mas agora ela consegue ter um parâmetro, né? E vamos então para essa análise para a gente poder falar sobre algumas outras peculiaridades em relação a números. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer melhor o host do podcast. E você sabe que uma coisa muito legal, como a gente passou esses dois cálculos, vocês têm essas duas características muito fortes. E às vezes, Fael, são números opostos. E às vezes a pessoa se sente meio total na dualidade, fala: "Gente, mas eu sou assim, mas eu também", e você tem isso aqui no seu mapa, vamos falar, é um bom exemplo, tá. O Fael, gente, a sua alma é 8, você é um cara extremamente verdadeiro, muito justo, você transmite uma confiança muito grande naquilo que você fala, com propriedade, muita clareza, tá. E é o número do dinheiro, então você é um cara que gosta de coisa boa, valoriza, né, o que você conquista e precisa, né, tem um mapa com bastante abundância aqui em termos de conquista, mas precisa fazer tudo certinho, não pode sair da linha. Tá? O 8 que sai da linha, gente, sabe aquele que é pego? Porque ele vai se culpar. Se você faz algo errado, como você é muito verdadeiro, você vai se culpar por aquilo, vai ficar aquela coisinha, sabe, dentro da cabeça. Então, esse caminho, né, do correto é fundamental. Ou seja, aqui você tem um número de negócio, você tem um número, né, que traz o lado racional muito forte, muito lógico. Ao mesmo tempo, seu principal número é o 11. Você veio ajudar os outros. Você é um cara super sensível. Então, o que você veio fazer aqui também é trazer esse elo do material com o espiritual, é mostrar essa união, as coisas caminham juntas, sabe. Então eu posso prosperar muito,
tendo um podcast, posso prosperar muito fazendo terapia energética, por exemplo. E dentro da espiritualidade, né, muitos terapeutas têm dificuldade de cobrar, por exemplo. Então isso é algo que os números mostram que é fundamental que você traga as coisas junto. E além da espiritualidade super forte, você também tem o seu principal número, é o 2. E ações. Ele é o seu número mais importante, seu caminho de destino. Você veio unir. Olha só, com esse podcast, né? Trazer a união das pessoas, ajudar almas a se unirem com a sua verdade, trazer a verdade, né, para todo mundo. Desafio com 2, você veio aprender a viver as suas parcerias em equilíbrio. Então, o 2 é companheirismo, o 2 é junto, sabe? É o ceder, é escutar, mas nunca esquecer da sua individualidade. Então tem que tomar cuidado para não perder paciência, cuidado para não, sabe, às vezes querer tudo do seu jeito, e trazer sempre esse lado da escuta. O seu sonho é o 9, que é o que você mais gosta. Você mais gosta de espiritualidade. Você adora ajudar as pessoas. Gente, o Fael é aquele, ó, deve atrair um monte de gente para ajudar. Porque é como se você tivesse uma bandeirinha assim, ó, no topo da cabeça, e as pessoas veem você, essa energia, e chegam até você. Aí você veio ajudar sem esperar nada em troca. Né? Você é uma pessoa que você vai fazer isso com muita facilidade, porque é uma coisa que você gosta de fazer. E o lado da espiritualidade também do 9, com muito magnetismo. E uma coisa muito bonita que a numerologia diz do 9, é que são pessoas que já amaram muito em outros tempos e vieram para cá para ajudar os outros. E são pessoas que têm uma importância muito grande no salto evolutivo que o planeta está passando. Porque vieram exatamente, sabe, iluminar, acender e trazer essa consciência. E além do 9, você tem o 11. E o 11, nessa principal posição, traz como se fosse um chamado. Você fazer algo maior, sabe? Essa entrega. Então, você sente isso? Você sente esse... Com certeza, porque é que acontece, a espiritualidade sempre é muito presente na minha vida, né? Então é inevitável, teve que estar nesse rumo. Mas eu tentei ir para um caminho puramente material, profissões mais burocráticas, públicas, assim, né? Cargos complicados também, né? E nunca dava certo, por quê? Porque a sensibilidade espiritual, ela é muito ativa. Então, eu fui me direcionando até chegar nesse ponto aqui de conciliar os dois, é bem o que você falou. É necessário conciliar o lado empresarial com o lado espiritual e não deixar nenhum dos dois desequilibrar, porque também como as pessoas veem muito como uma pessoa que pode ajudar, que também traz uma orientação, se você for só doar e não receber, você acaba também indo por água abaixo o trabalho. Então, tem muito sentido tudo o que você falou, viu? Exatamente. E o 8, você também tem 2 vezes, tem uma duplicidade com esse 8, então é algo muito forte. Então é trazer esse lado de negócio também para o seu trabalho, sabe? Trazer essa firmeza, né? O 8 são pessoas visionárias, conseguem enxergar lá na frente e juntar isso com o espiritual. Você tem uma liderança muito forte. Você tem um dom de liderar, de inspirar os outros. O dom, ele é um número oculto do mapa. E ele é como se fosse o óleo da engrenagem da sua vida. Então, quanto mais você pratica, mais tudo flui. Então, você tem esse dom de inspirar pessoas, de estar à frente, de ter coragem, de ter atitude. Sabe, o cara com iniciativa que vai lá e faz? Você tem esse lado né, racional, lógico, forte também? Tem o lado espiritual, mas tem que ter o lado racional, né? Que nem às vezes a gente tá falando sobre espiritualidade e a gente tem toda uma estrutura, por exemplo, podcast, treinamento. Então tem que jogar esse lado racional. Não pode ser só lá no céu, nem só na terra. Tem que aterrar, né? O ponto que a gente fala assim, a terra. Então tem que encontrar o ponto de aterramento. O que muitas vezes eu vejo que espiritualistas, isso me coloco no meio também, mas tem dificuldade quando são mais jovens, é o lance do aterramento, porque ou você está muito lá, ou você está querendo ficar muito cá. Tem pessoas que não conseguem equilibrar. Então você precisa aterrar em algum momento, e no momento que for para você se soltar, você se solta, mas você estar vivendo espiritualmente, você estar solto, não faz o seu aluguel, a sua parcela, a conta de luz, a internet, a escola do seu filho, você paga. Então, sempre falo isso para o espiritualista. Se você tivesse que viver no espiritual, você nem aqui estava encarnado. Então, já vive os dois de uma vez, né? É Legal. fundamental, é fundamental. E o que é legal, a numerologia traz, ela vai mostrar isso para a pessoa.
Então isso é fundamental para você. Se você é um espiritualista que fala: "Ai, dinheiro não é importante, não precisa, né, ai, pra quê? Não tem necessidade", você tá completamente fora do seu mapa. Não é isso que você veio fazer. Você é um cara ambicioso, sabe. E quanto mais pessoas você ajudar, Rafael, mais dinheiro você ganha. Tá tudo ligado, É sabe. verdade. Dentro dos ensinamentos judaicos também, né, você vê que tem uma egrégora ali disso, Uhum, né. O Por exemplo, não quebram com facilidade, porque sabem também colocar à disposição. O tzedakah, vai lá e fortalece alguma causa, não importa uhum. se a pessoa sabe ou não, dentro da maçonaria. Auxilia e não informa. Eu acho que é legal isso, tipo, eu vejo hoje muitas pessoas auxiliando com a câmera aqui, né. Aham. Já tá, Sim, né, sim. "Opa, olha aqui, eu vou ajudar essa família aqui, olha aqui ela aqui, eu tô ajudando". E é um negócio complicado. Tá ajudando? Tá. Estimula outra pessoa a fazer? Estimula. Mas e aquilo que você faz e ninguém sabe? Aquilo é seu, né. Sim, lógico, né. É o seu diferencial, né. E muitas pessoas devem chegar até você para perguntar sobre: "Olha, que nome é bom para o meu bebê reborn?". Nossa Tá senhora, acontecendo? gente do céu. Graças a Deus não, viu. Mas acho que agora Não vou vai ter acontecer. paciência para isso não, eu acho. Não tem como, né. Aí fazer uma análise para algo que não tenha um espírito envolvido, né, que nem a casa tem uma energia, né, mas eu acho que esses bebês vão pegar uma energia, vão ter uma energia, porque as pessoas tratam, eu até vi lá, tem muita gente que não foi tão bem tratado quanto esses bebês, Estão né, recebendo então muito carinho, tem né. uma energia ao redor, capta aquilo, né. E lógico, daqui a pouco vão querer batizar, tal, e eu acho que vão querer, não sei se já, nem sei, não estou desinformado sobre isso, tá. E sobre números iguais? Por exemplo, a pessoa vira e fala assim: "Ó, Carol, eu olho no relógio todo dia, dá 11h11". Ou então acordo 3h33, é batata. Tem algum mecanismo em relação à numerologia que explica esse fenômeno? Diríamos, sincronicidade ou também pode ser um condicionamento da pessoa? Olha, Rafael, eu aí não vamos falar de Pitágoras, tá, a gente sai um pouco da numerologia, e vai falar de sincronicidade, de conexão com o universo, de pessoas atentas. E eu acho que quanto mais atento, mais conectado você tá, mais o universo conversa com você, sim, através dos números. Símbolos, números, eles estão por toda parte. Então se você olha no relógio e tá lá 3h33, eu falo que são mini portais que se abrem ao longo do seu dia para você. E a gente pode sim aproveitar esses momentos. Então tem 2 aspectos que eu falo. Primeiro, se conecta, puxa uma respiração. Tá no trânsito, tá na tua casa, sabe? Serena um pouco a tua mente, pode pedir alguma coisa, pode agradecer, sabe? Momento de manifestação. E além disso, tem o simbolismo também da energia de cada um dos números. Então quando a gente sabe o significado dos números, você pode usar isso a teu favor. Então o que que significa o 3? O que que será que essa hora aqui tá me dizendo? "Poxa, eu preciso me expor mais. Poxa, eu preciso falar, tô muito quieta, tem coisa que eu tô aqui, tô engolindo muito. Então tá na hora de colocar pra fora". E se você sabe do seu mapa e da posição que esse número tem, isso também te traz mais informação. Então, por exemplo, o seu número principal é o número 3. O propósito tá chamando. O que que você tá fazendo? Você tá alinhado? Sabe? Então eu uso muito esses momentos pra mim, né, eu vejo o número em todo lugar, tem bastante gente que enxerga, tem gente que não vê, tá? E aí eu falo, tem muito a ver com essa conexão. Eu aposto que você tá num lugar ali no mercado, você já tá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vê ali, ó, a mussarela no não sei o que, não sei o que lá, né, já deve fazer conta de tudo, Não, né. tudo, tudo, desde armário da academia, pega uma chave, sabe, vê o número, olha só, 16, que será que isso aqui tá querendo me dizer? Só aqueles números, né, dos algoritmos A gente não passando, pode ir assim. por uma paranoia também em relação a isso, né, querer também achar significado em tudo, às vezes tá tudo, né, só vive a vida, senão as pessoas às vezes ficam querendo também colocar significado em qualquer coisa, então, né, com cautela, tudo isso. O fato é assim, acordei, muita gente, né, tem muitos vídeos falando sobre isso, tem muita gente que acorda 3 da manhã, né, mas o 3h33 acho que é mais ainda específico, uma pessoa porque ela acorda, já vai pegar o relógio, olha, não é possível, de novo aconteceu isso, né.
O 3 e 33 ele tem algo mais forte, né, falam que a energia do planeta nesse momento, então às vezes tem uma coisa energética da espiritualidade que está fazendo um trabalho aqui, até de DNA, eu já escutei, né, a gente escuta várias possibilidades dentro disso, mas esse acordar 3 e 33 tem muito a ver com despertar também, e com o momento que o planeta está vivendo. Porque às vezes porque às vezes, o cara no Japão, ele pode estar dormindo de manhã, Uhum, certo? sim. E acontecer com ele 3h33 da tarde. E aqui vai ser, não sei se exatamente é exatamente a mesma, Exatamente, pois é. mas o cara aqui acorda 3h33. Mas aí vejo que também pode ter uma influência do sol, da lua, do repouso das pessoas, né? Tudo é explicável, mas aí a gente vê que tem um calendário também. Como que faz, por exemplo? Isso é uma dúvida assim que me surge. Tem o calendário gregoriano. Uhum. E as outras culturas aí, faz com base no calendário delas ou dentro da numerologia, por exemplo? No Oriente, é Uhum. diferente alguns calendários, né? Mas não sei se eles seguem o calendário de dezembro, já, por exemplo, na China. Eu sei que no judaísmo eles seguem um outro calendário, mas para fins comerciais eu acredito que é universal isso, né? O gregoriano acho que ele é usado, universalmente. Eu não sei te responder isso, Fael. Numa cultura que não tem o gregoriano, como é que faria a numerologia, sabe? É porque eu acho que esses que não têm o gregoriano, por que isso que eu perguntei? Porque eu não sei, até se alguém souber nos comentários, eu acho que para fins comerciais, É, burocráticos, só tem esse, né? Aí, por sim, exemplo, acho que datas sim. festivas judaicas ou Ano Novo Uhum, chinês, né? sim. Eles usam outro, mas eles também acabam adotando isso pela globalização, né? Porque senão ia ficar meio complicado, o cara colocar Sim, no sim. contrato ano 6.000, não sei quanto, né? Sim, sim. Do dragão. Que signo que você é? Dragão. Mas aqui não tem dragão aqui. Pois é. Como é que vai fazer, né? Passa um pack pro pessoal aí desses números, esses combos aí pro pessoal. Porque às vezes eu falo, mas não, se todo mundo só fala do 3h33, eu acordo 4h44, eu Então. acordo 1h11 Então, e minutos. aí tem tantos números, sei lá, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, tem as horas espelhadas, então 12 e 21, por exemplo, sabe? É, e como que eu analiso essas horas? Então, primeiro, 3 e 33 você vai olhar o 3, porque é o 3 que está vibrando ali forte, tá? 3 e 3 também. A gente pode falar um pouquinho aqui de cada uma, né? Sim, o pessoal, ó, anota aí, viu, pessoal? Você tá aí? E aí é o seguinte, presta atenção, porque esse pode ser seu caso, e aí se não for o seu caso, você já fica sabendo também. Então, por exemplo, 1 e 1, 19 e 19. 1 mais 9 vai dar 10, que é 1. Então, se você está vendo esse número, se você bate no relógio e vê esse horário, você tem que olhar a energia do 1. 1 é liderança, é coragem, a gente já falou, né, de cada um dos números. Então vai te pedir: "Poxa, onde eu não estou tendo coragem na minha vida? Tá na hora de eu me colocar, tá na hora de eu confiar em mim", né, trazer essa autoconfiança e segurança. O 2, 2 e 2, 20, 02, tá? Ou somando os dígitos, né, para dar 2. 2 tem a ver com relacionamento. Então, olha para as pessoas que estão do seu lado, seja marido, namorado, parceira, enfim, como é que você está vivendo essas relações, como é que você está com as suas sociedades, pode estar precisando de uma atenção especial nessa área da sua vida. O 3 e 3, 12 e 12, tem a energia do 3, 3 e 33 também. Fale, se comunique, ou presta atenção em como você está falando. Será que você está falando demais? Será que você está infantil demais, né, o 3 está muito com a energia da criança, às vezes pessoas que estão mais, né, não assumindo responsabilidade da vida, então poxa vida, né, assume o adulto que você é. O 4, 4 e 4, 22 e 22, por exemplo, tem energia do trabalho, então olha para o seu profissional, tenha foco, tá olhando, tá acordando 4h44, gente, disciplina no dia, coloca meta, coloca objetivo, porque isso vai te ajudar, talvez esteja faltando esse lado do aterramento, do concreto na sua vida para você ter mais estabilidade. 5, 5 e 5, 14 e 41, também vai somar 5. Será que tem alguma mudança para você fazer na sua vida? Você está parado em que aspecto? Então tenha coragem, traz o cigano dentro de você para fazer algo diferente, para ser mais ousado, a vida está te pedindo isso. 6 e 6, 15 e 51, amor, afeto, carinho, família. Olha para sua família, olha para o seu lado emocional. Como que você está? Você está magoado com alguma coisa? Tem alguma briga? Vai pacificar isso, vai trazer harmonia
para o seu dia a dia, para as pessoas que vivem com você também. 7, 7, 16 e 16, espiritualidade, se conecta, presta atenção no seu sentir, e cuidado para não se cobrar demais. O 8 e 8, 17 e 17 vai trazer tua ambição, conquista, né? Poxa, tá olhando para o dinheiro de uma forma certa? O que está faltando aí na sua vida? Então, traz o lado da justiça, da verdade, e o 8 principalmente são pessoas que precisam ser honestas com elas mesmas. Então, se o 8 está se traindo, você está num relacionamento que você não gosta, que você está acomodado, mas você não faz nada para mudar, você está devagarinho se machucando e se traindo. Se você tem um trabalho que você está infeliz, mas você não tem coragem de fazer nada diferente, e você fica naquela posição por muito tempo, você está se traindo. E aí desestabiliza, gente. Se você faz isso por muito tempo, começa a desandar, você não vai ganhar dinheiro, começa a afetar a sua relação, começa a afetar outras áreas da sua vida. Então, seja transparente e correto com você mesmo. Aí o 9, né, tem a ver com espiritualidade também, intuição, né, segue o teu coração, 18 e 18 também vai somar um 9. Então, olha para as pessoas em volta, você está ajudando? Como é que está esse teu lado de contribuição para o mundo? O que você está deixando aqui? O 10 e 10, por exemplo, vira 1, tá? Então, sempre soma. 11 e 11. 11 e 11 presta atenção nos seus anjos, nos seus guias, nos seus mestres. Esse é o lado da espiritualidade. Cuida do seu lado energético, cuidado com isso. Cuidado para não ficar muito suscetível à energia do outro, a energia externa, que às vezes você vira um armazenador, né, de energia negativa dos outros. Você está captando tudo, você recicla, você conversa com alguém, você sai drenado. Você começa a bocejar sem parar e a pessoa sai ótima. Você está reciclando, mas você precisa se cuidar, para que você faça isso de uma forma consciente e que para isso não prejudique a sua vida. E o 22 e 22, né, tem a energia do 22 aqui também, além do 4, então perseverança, foco, e o lado da magia, o lado espiritual muito forte. Então, pense grande, confie no teu potencial. Os 22, eles vieram liderar grandes projetos, então traz esse lado da autoconfiança muito forte também. E essas combinações, por exemplo, fala-se muito do 11, portal 11, 11, do dia 11 do 11. Tem relação? Tem algum folclore em cima disso? De juntar a data com a hora? Porque, por exemplo, se fosse para ter uma sincronicidade, tinha que ser 11, 11, do dia 11 do 11 de 1111, né? Aí a gente não sabe o que aconteceu nessa data, né? Existe a sincronicidade. Então, por exemplo, eu falo muito dos portais, que são esses dias com o mesmo número. Então, 6 do 6, tem energia do 6 ali vibrando, né? Mas principalmente para trazer conexão para as pessoas, para trazer essa consciência. Então, tem linhas dentro do místico, da espiritualidade, que vão falar que isso é um portal energético. Eu acredito muito que você faz o seu portal, você cria isso. Então, se num dia desse você se conecta com a energia, por exemplo, 6, do amor, da paz, olha para o seu lado emocional, tá tudo aqui na nossa cabeça. Então, a energia cósmica, ela está disponível. A gente precisa acessar isso, a gente precisa acreditar. Isso tem uma força muito maior do que a gente mensura. Então, muita gente vai passar por esse dia, não dando bola, dia normal, e tá tudo bem, vai passar. Mas se você quiser aproveitar, você pode sim fazer desse momento um ritual de conexão, de olhar para tua fé, de praticar essa conexão com algo maior. E o ano novo? O ano novo as pessoas pegam muito com essa questão numerológica também, né? Tipo, primeiro elas escolhem roupa, tal, tudo bem. Mas a questão da passagem, por exemplo, da meia-noite, né, pro meia-noite e 1. Existe também alguma questão numerológica? Porque às vezes as pessoas, elas se preparam tanto e passam de recaída bêbada ali, né? Então não aproveitam esse momento, né? Aí vem um simbolismo muito grande, né, de um rito de passagem. Então todo mundo traz para esse momento do Réveillon esperança, fase nova na vida, poxa, novos projetos, agora eu vou começar a fazer alguma coisa, né. Então muita gente espera, né, acabar o ano para que você coloque metas novas, por exemplo. Então eu gosto de rituais como, poxa, escreve uma carta, deixa aí o que você não quer mais para o seu próximo ano, escreve sim, né, suas manifestações para o ano seguinte. Mas esse rito, ele tem ainda mais força no seu aniversário, porque é o seu ano pessoal, e isso vale mais do que o ano universal, tá.
Dentro do rito de um ano para o outro, a gente tem a mudança, né, do ano universal. Então, por exemplo, a gente saiu do ano 8, veio para o 9, 2026 entraremos no ano 1. Então, essa que é a simbologia, né? Poxa, vamos entrar num ano de coisas novas, de renascimento. É um ano que todo mundo precisa trazer essa força interior, a segurança, sabe? De confiar, de fazer acontecer, de parar de, né, depender dos outros, de colocar responsabilidade nas outras pessoas. Assume esse comando da sua vida. Essa tem muito a ver com a energia do 1. O ano de 2026, então, para quem está assistindo, ó, já que esse ano aqui você não tirou as coisas do papel, começa agora, mas fique sabendo, esse próximo ano de 2026, então, qual que é a vibração que está ao redor dele, hein? Vai ser o número 1, né? 2 mais 2 mais 6 que dá 10. Então a gente vai entrar nesse ano universal 1, que é um recomeço, é um capítulo novo que a Terra vai passar de 9 anos. Então, é um ano, é muito simbólico, porque a data limite do Chico Xavier era de 2025, né? A Não data era isso? limite, não sei, agora você me pegou. Então, tem vários, tem mais de Teve pessoas. um jeito que falava que era 2019, depois passou para 2021. Isso, então assim, existe essa transição também acontecendo, então a gente está num ano de finalização, é um ano mais denso, o ano 9 que a gente está, ele é um ano que traz mais densidade, muita coisa acontecendo, pessoas mais perdidas, e o ano 1 é um ano que vai trazer, né, o novo, então coisas novas, projetos novos, empresas novas, tecnologias novas, tudo isso que vai compor, né, que vai fazer parte de um novo ciclo. Então eu vejo muito, por exemplo, na inteligência artificial, como isso está transformando a forma de tudo acontecer. A gente, na verdade, acho que não tem consciência do que isso ainda vai impactar, Não, já mas está impactando não, muito, já está, mas né? assim, E é o começo. é muito começo, exatamente. Tem muita coisa por vir. Então eu vejo muito esse lado da tecnologia, por exemplo, trazendo uma nova etapa, realmente, né? E esse negócio da inteligência artificial, tudo é número, né? Tudo é Sim. programação, né? Cara, é tão surpreendente como já tá num nível assim. Tem gente que conversa com o chat GPT, briga com o chat GPT, pede o conselho ali. Outro dia eu vi lá o cara, não, dá para você responder para mim com a voz de paulistano da Zona Norte, e a pessoa fica naquela discussão ali, resolve toda a vida dela, mas também acaba com a criatividade do ser humano, né? Porque daí ele vai lá e consulta sempre, né? Eu vejo muito isso como sendo algo que a gente precisa aprender a lidar, porque realmente é uma ferramenta maravilhosa quando você sabe usar, mas tem que tomar muito cuidado. Então eu comecei a usar mais o ChatGPT recentemente, eu coloco, por exemplo, um conteúdo, quero fazer uma aula, então me ajuda a estruturar essa aula, eu quero falar sobre isso, 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 usa tais linhas de pensamento, me dá ideia de como compor isso. Às vezes ele fala coisa que não tem nada a ver, eu falo: "Não, isso aqui não, eu quero que você pegue esse livro, tem esse tema lá, então traz esse assunto". Só que a gente precisa ter conhecimento, né. Se você confia puramente naquilo, tem coisa que Não dá para vai confiar. sair. Então é uma ajuda, né, de como que você consegue usar isso ao teu favor, porque não dá mais para fugir. Eu estava falando agora, lá fora com o Samuel, e olha só o que ele falou, trazer uma pessoa internacional para fazer um podcast com, tradução simultânea. Hoje Sim, em dia eu posso gravar vídeo meu, acho que já dá pra fazer isso, em outra língua. Daqui a pouco vou fazer mapa numerológico com japonês, se eu vou falar em português, ele vai entender em japonês. já tem a dublagem automática aqui, mas eu acho que é só no pós. Eu ainda será que já tem gente que faz live e já sincroniza? Então, isso daí Olha, se não tiver ainda, daqui a pouco vai ter, e falta pouco pra isso, sabe. Então assim, acabou a barreira da língua, né? acabou a barreira da língua, gente. Aí Posso acabou a fazer um escola de curso, inglês. gravar um curso aqui, a pessoa vai em qualquer língua, eu traduzo, vendo no mundo inteiro, por exemplo. Então, Isso é bom. a gente tá muito perto de tudo isso acontecer, sabe. E eu falo para você que está em casa, faz uma pesquisa sobre você mesmo no ChatGPT, você vai se surpreender. Olha, o dia que eu fiz isso, que saco, como é que você sabe tudo isso? Eles sabem o que, tipo assim, tem coisa que é meio genérico, né? Mas ele tá lá, coloca coisas que você já realizou, o que você representa, né? É interessante. Só que também hoje eu vejo o seguinte: é, você vai fazer um trabalho, tem o seu conhecimento humano. Uhum, Eu vejo que muitas pessoas elas fazem um e-book, que é uhum. um e-book chat GPT. Uma vez eu até comprei um sobre esoterismo, né, sobre ordens iniciáticas, como eu tô nesse universo, eu gosto muito. Falei, deixa eu dar uma olhada para ver, né, porque eu sabia que era de chat Aham. GPT, era de inteligência artificial.
Algumas coisas batem, mas tem muitas coisas discrepantes ali. Por quê? Porque o cara não sabe ver se está certo ou está errado, ele só quer vender, ele faz um pack ali. Agora, se o cara vê que tem erro, ele já vai começando a corrigir, né? Aí a plataforma já vai se Exatamente, moldando aquilo, né? exatamente. Então o ser humano ainda é fundamental, pessoal. Esqueçam que a inteligência artificial vai resolver tudo. Ela ajuda muito, me ajuda a ajudar você. Aham. O ser humano ainda é a peça fundamental, né? Você sabe que um dia um cliente me falou, Carol, o GPT é teu concorrente. Eu coloquei lá uma vez minha data de nascimento, falei para ele me dar meu mapa numerológico baseado em Pitágoras, e ele me deu um monte de coisa. E aí você vai perguntando, e ele vai fazendo os cálculos para você. Então, assim, só que o que é aquilo, né? Um monte de informação. Como é que é a interpretação daquilo? Mas é uma coisa que talvez vai ficar cada vez melhor. É. Assim, e a gente precisa se reinventar, a gente precisa realmente usar isso a nosso favor, fazendo uma coisa, né, produtos eventualmente, que você vai saber aquilo, você detém aquele conhecimento, aquela sabedoria. E é isso que vai fazer as pessoas se conectarem, né, com você, com o que você sabe, com o que você leva. E tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vai ver por aí, porque muita gente vai fazer mau uso também desse monte de tecnologia. Já estão fazendo, mas eu acho que tudo, né, que a gente tem um progresso, vira essa polaridade, né, essa faca de dois gumes. Tudo pode ser usado, né, para o bem, para o mal, ética, de forma ética ou não, Sim, né? sim. E a gente tem que ter mais conteúdos como esse, por quê? Porque aí o ser humano que coloca o calor na coisa, né? A energia, a essência, né? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, ó, Carol, vou fazer um mapa com você. Tem outra pessoa que também sabe fazer, mas eu vou fazer com você porque eu gosto do jeito que você faz. O jeito que você dá a informação pode ter até a mesma palavra, mas é o toque essencial, a vibração e a forma como você lida com a pessoa. Então, não tem como explicar isso. Isso é uma coisa energética mesmo, e a gente vê isso acontecendo, tanto é que assim, eu acho que, né, eu não vejo outros numerólogos como meus concorrentes, porque eu acho que tem público para todo mundo. Quem vai chegar para fazer um mapa comigo, ele se identifica comigo, com quem eu sou, com a minha energia, com a forma como eu falo. E tem pessoas que vão se identificar com os outros numerólogos, né? E tem uma infinidade de pessoas aí para fazer mapa, então assim, essa diversidade ela é maravilhosa, né? E é o que você falou, cada um vai dar o seu toque, a sua energia, né? E por falar nisso, você de casa, você gostou do trabalho dela, das explicações dela? Eu gostei bastante. Eu quero agora que você preste atenção como encontrá-la, porque ela tem o trabalho dela também, que pode auxiliar a sua trajetória. Ela vai passar todas as possibilidades, se tiver algum convite, algum evento, sei que você tem um programa também na rádio, na Vibe Mundial. passa tudo que a gente vai colocar tudo na descrição também. Maravilhoso. Minha principal rede é Instagram, é carolgraber.numerologia, lá tem um monte de vídeo, conteúdo, coloco todos os dias a energia do dia, o que é importante que você faça, que você foque naquele momento, então esse é o meu principal canal. Lá tem link também para marcar atendimento individual, eu tenho agora uma mentoria também, onde eu faço acompanhamento com pessoas e eu ajudo a pessoa a se alinhar com o mapa dela, né? Em vez de só receber as informações, trazer como que você pode no seu dia a dia se alinhar com as suas energias. Em breve vai ter evento presencial, vai ter muita coisa, o segundo semestre aí tá cheio de novidade, e vai estar tudo lá pelo Instagram. E aí, pessoal, já acompanha lá, porque aí você vai ficar atento. E aí, quando chegar mais perto aí do fim do ano, quem sabe a gente não faz mais um para o pessoal ter informações legais aí para dessa virada. Essa virada de ano, né? Perfeito. Maior prazer. Já vamos marcar. Maravilha. Isso aqui é meu, né? Isso aqui tá tudo em código. Gratidão, viu, minha querida? Gratidão, ainda bem que deu certo, muito boa sintonia, muito boas informações, tenho certeza que vai auxiliar um grande número de pessoas. Obrigada, Fael, obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui e que venham outros. Uma mensagem pro pessoal aí pra gente finalizar contigo. Autoconhecimento é o caminho, gente. Olhar para dentro faz toda a diferença na vida. Então, se conectem cada vez mais, se conectem com o espiritual e vão atrás de ferramentas de todos os tipos. A numerologia é uma delas, mas eu falo que existem tantas outras e cada ferramenta vai te dar um olhar diferente. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente vai se conectando com quem a gente é e com o nosso caminho de vida.